Ele até chegou no discurso, mencionar um número: 75% das nossas exportações para a China, que Eliane hoje já lembrou que é o nosso principal parceiro comercial, são de itens básicos: minério, soja e petróleo. Então, é preciso enriquecer essa pauta de exportações. E ontem aqui, eu acho que foi ou o Guga ou o Marcelo Lins, fizeram exatamente essa pergunta, provocação à ministra Margarete Menezes da Cultura, porque a cultura também pode ser, né, um item de exportação e de atração, por exemplo, de turismo, né? O que, não sei se foi o Marcelo ou se foi o Guga que falaram em Foi o Lins, que o Guga não estava, não. Então, é essa ideia. Foi o Lins. Eu só acrescentaria um último comentário sobre o vice-presidente ministro do Indústria e Comércio. O discurso dele foi muito orientado à indústria e à agroexportação. Eu acho que faltou uma ênfase maior em serviços, que é o grande motor do PIB brasileiro e global. Marcelo. Lili, a Marina Silva até brincou que ela viu hoje uma fala mais extensa de Geraldo Alckmin, o que é raro, mas ela disse, mas foi uma fala importante. O que você achou dessa fala? Olha, Marcelo, conheço o Geraldo Alckmin há muitos carnavais e o Geraldo Alckmin sempre foi seco, comportado, formal, protocolar. Você podia jantar com o Geraldo Alckmin no Palácio dos Bandeirantes, ficar horas lá e ele sempre muito contido. E, olha, na campanha, na transição e agora, o Geraldo Alckmin está sorridente, brinca, usa aquelas meias coloridas, né? O Geraldo Alckmin está parecendo um pinto no lixo. A gente falou da alegria da Marina Silva, mas é evidente a alegria do Geraldo Alckmin. Ele que tentou 2 vezes subir a rampa do Palácio Planalto, não conseguiu como presidente e foi colocado no Rolls Royce junto com a dona Lu, né, desfilou junto com Lula e com Janja e subiu a rampa do palácio com eles. Ou seja, o Geraldo Alckmin, ele é uma figura importante, ele tem simbologias, já que a gente também vem falando de todas as simbologias, o Lula é craque em simbologias, e o Geraldo Alckmin, ele preenche vamos dizer, um lapso na história do Lula, que é a proximidade do Geraldo Alckmin, que foi governador de São Paulo tanto tempo, com essa área financeira, inclusive, industrial, agronegócio. Por quê? Porque ele foi governador, ele tem acesso. Então, ele, além de ser um vice-presidente que dá uma cara de frente ampla ao governo Lula, foi uma isca para atrair forças políticas diferentes, ele também é uma ponte do Lula nessa área toda tão importante, tão fundamental, porque afinal das contas o PT pode achar lindo um Estado gordo, pesado, mas o que traz desenvolvimento é o Estado funcionando nas áreas de Estado e ter um desenvolvimento do setor privado brasileiro, que traz emprego, que traz renda, que traz também ciência e tecnologia. Enfim, o Geraldo Alckmin fez um discurso, como disse a Marina Silva, longo, né, não muito próprio dele, mas muito adequado. E ele falou da lealdade da ligação com o Lula. Isso ninguém questiona. O PT pode não gostar, porque ele era do PSDB e tal, não gostava. Mas hoje o PT inteiro respeita, porque ninguém questiona a lealdade, o caráter do Geraldo Alckmin. Então, hoje tomou posse uma figura que vai ser fundamental nos 4 anos. E, quem sabe, poderá ser fundamental também em 2026. E nessa questão de lealdade, né, Lili, ele se mostrou também muito feliz na companhia de Gleisi Hoffmann e ela ao contrário na transição. Que a Gleisi é uma figura completamente importante, esteve ao lado do presidente Lula durante todo o período difícil, agora está ali na presidência do PT, que é o partido, né, do presidente Lula, e a gente também vê essa sintonia dele e o respeito dele por Gleisi Hoffmann. Então, eu acho que essa confiança aí, é como você falou, já tomou conta, né, de quem é a base do presidente Lula.
A pauta é organizando a casa. Lula já tomou posse, já está trabalhando lá no Palácio do Planalto, mas ainda não tem uma casa para chamar de sua. A mudança para o Palácio da Alvorada, que é a residência oficial, ainda não tem data para acontecer. Lula está esperando obras no prédio e também uma varredura da Polícia Federal. Pauta para Délis Ortiz, olha que honra, que conversa com a gente ao vivo de Brasília, porque a Délis tem informações que saíram agora há pouco sobre uma inspeção que foi feita lá no Alvorada, né, Délis? Boa noite, minha amiga. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos. É isso. Eu acabei de conversar com o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, e que esteve mais cedo com o presidente Lula e a primeira-dama Janja Silva no Palácio da Alvorada, fazendo uma visita para ver as condições do palácio nesse momento. Antes deles chegarem lá, é claro, teve uma varredura, o grupo antibomba da Polícia Federal estava lá, enfim. O ministro contou para a gente que o palácio está cheio de infiltrações que destruíram paredes, parte do piso, parte do teto, tem parte que está afundando. Isso tudo tem que ser consertado. E as obras devem começar a partir de amanhã. Os operários devem trabalhar noite e dia, porque o objetivo é que o presidente Lula e Janja se mudem para o Alvorada em 20 dias. E eles sabem que em 20 dias não se conserta tudo isso. A prioridade vai ser essa parte reservada do Palácio da Alvorada para que o casal use o palácio mesmo que ele continue em obras. Essa é a ideia, segundo o ministro. Ele também explicou que muito do mobiliário precisa ser recuperado, porque o palácio é tombado, é patrimônio histórico. Só que esse tombamento não é só do edifício, ele inclui o mobiliário, tem armários, tem móveis que seguem a linha, os arcos do Palácio da Alvorada, e eles têm que ser recuperados. São peças de arte, são móveis, os armários que seguem a linha dos arcos da arquitetura de Niemeyer. Enfim, o trabalho é muito grande, vai haver um mutirão, mas a meta é que em 20 dias Lula e Janja se mudem do hotel, onde eles estão desde a transição, para o Palácio da Alvorada, porque aqui no Palácio do Planalto já foram feitos os ajustes e o presidente Lula já está despachando. Hoje foi expediente integral, né? Délis, muito obrigado pelas suas informações. Um beijo, minha amiga. Não demoro muito a aparecer não, que eu fico com saudade, tá bom? Bom trabalho para você. Lili, eu chamei a atenção algumas vezes aqui no Em Pauta para aqueles eventos que a gente via que o ex-presidente Bolsonaro colocava todo mundo lá dentro. Era um bando de gente na biblioteca, um bando de gente espalhada, e eu sempre lembrava de quando eu ia a coletivas, ou do presidente Lula, ou da presidente Dilma, ou do presidente Temer, o presidente Temer não morava lá não, do presidente Lula ou Dilma, a gente tinha todo um cuidado, né? Pegavam a gente no ônibus, passa por aqui, olha esse cuidado, não passa aqui, parem por aqui, porque a gente sabe que é isso que a Délis falou, tudo é tombado, tudo é muito valioso em todos os sentidos. A prova agora está nesse relatório, né? Não houve esse cuidado nem com a estrutura, nem com o patrimônio público, quando a gente olha de patrimônio, assim, patrimônio mesmo. Pois é, Marcelo, você lembra que no início do Em Pauta eu estava contando do garçom, contando para uma fonte minha que eles comiam biscoito, caía no chão, tinha leite em cima da mesa, o presidente botava o pé em cima da mesa, presidencial. Imagina como deve ser a casa, né? Eu fico imaginando como é a casa. E o Palácio da Alvorada, ele é lindíssimo por fora, ele é muito amplo, muito bonito dentro, mas ele não é muito acolhedor. A presidente Dilma Rousseff, por exemplo, eu acho que eu vou cometer aqui uma inconfidência, mas a presidente Dilma Rousseff não gostava daqueles espaços, ela não era casada, ficava lá no quarto. Se queria ir à cozinha, né, só de patinete para ir à cozinha, que é do outro lado, tudo muito longe, muito amplo, muito aberto. E aquilo é um patrimônio público, exige uma manutenção constante. Isso não é um dinheiro jogado fora, isso não é um luxo, é uma obrigação
obrigação do ocupante do Palácio do Planalto de cuidar bem de um prédio que é público, é um prédio do povo brasileiro, né? Então, é mais uma falha, sabe, do governo Bolsonaro, descuidar, deixar tudo para lá. E agora, né, será que o Lula vai ficar mesmo esse tempo todo no hotel? Eu acho que combina mais com Lula ele voltar para a Granja do Torto. Ele gostava muito da Granja do Torto, ele fazia muita festa na Granja do Torto. Todo mundo lembra? A Granja do Torto é como se fosse assim, uma chácara de passar o fim de semana, né? E nessa chácara tinha cavalos, etc. E o Lula gostava de lá. Por exemplo, todo mundo lembra das festas de São João, que a dona Marisa Letícia botava todo mundo de roupa de caipira, chapeuzinho de caipira, tinha milho, tinha pamonha, e o Lula gostava muito. Eu acho que faz mais sentido o Lula passar esses próximos 20 dias, pelo menos, até porque reforma nunca fica pronta na hora, talvez nem reforma de presidente, e é mais confortável para ele a Granja do Torto. Lembrando que o último habitante da Granja do Torto era o Paulo Guedes. Então, não sei também como é que está a manutenção. Mas também estava em reforma, né? Lili. É porque a Granja do Torto... Também reforma. Resta saber se lá já acabou, né? Mas ele saiu antes, lembra que o Paulo Guedes, se mandou antes. Então, quer dizer, os dois se mandaram antes, mas um foi antes que o outro, né, Eliane? Porque um esperou 2 minutos antes, até o último minuto ele estava agarrado no osso. E o Paulo Guedes largou para lá, foi embora e a reforma começou antes. Então é possível que tenha mais condições, é preciso ver. É ruim morar em hotel, né? Não, e não só morar em hotel, né, Flávio, quero ouvi-la também, mas um presidente da República, com toda a questão da segurança, com toda a questão que a gente tem que ter, porque ele já assumiu o cargo. Então, assim, é inadmissível que esses locais que, né, obrigatoriamente tinham que estar à disposição, não estavam, e quando estiveram, nas condições que estão. Não, isso, assim como eu falei do Palácio do Planalto, né, tem a institucionalidade. O local de trabalho do presidente da República é o Palácio do Planalto e Lula fez bem em ocupá-lo, né, ainda que em condições não ideais, e o local de residência é o Palácio da Alvorada. E isso tem um sentido institucional e simbólico, inclusive à luz dessa arquitetura, né, desse ecossistema de notícias falsas. 2 comentários adicionais, Marcelo, até se a gente pudesse ouvir o Guga, porque nos Estados Unidos a gente sempre vê o ritual de o casal que vai ocupar a Casa Branca ser recebido pelos inquilinos atuais, em que há, né, a primeira-dama mostrando como é a casa, qual é a rotina. Isso a gente vê em filmes, isso a gente vê em séries. Então, tem também uma institucionalidade, uma civilidade quebrada. Agora, sabe o que me lembrou esse episódio da família Bolsonaro? Aquele inquilino que a gente morre de pavor de ter, que joga cimento no encanamento, que quebra tudo, que picha as paredes. É típico daquele inquilino que não entendeu que tem como papel preservar o imóvel. No caso específico dessa família, é a privatização do que é público, a imensa confusão que, aliás, atravessou o mandato entre o público e o privado e a confusão desses dois. Absolutamente lamentável. Marcelo. Ouvindo o Guga, só pegando um gancho no que a Flávia nos fala nos Estados Unidos, Michelle Obama conta muito bem no livro dela, né, o momento em que ela e a família vão conhecer o lugar onde eles morariam. Inclusive, ela explica como é isso tudo, né, Guga? Foram muito bem recebidos pelo casal Bush, e depois eles receberam também o casal Trump. O casal Trump não recebeu o casal Biden, aí quebrou a tradição. Mas lá na Casa Branca é o seguinte, Marcelo, acorda de manhã antes da posse, vai para a posse do futuro presidente. Nesse meio tempo, eles fazem toda a mudança, troca tudo, e aí, quando terminar a posse, chega o novo presidente para morar já na Casa Branca. Então, o Trump acordou naquele dia, 20 de janeiro de 2021, mas quem dormiu ali à noite foi o Biden.
E a gente sabe também da preocupação que se tem com o presidente dos Estados Unidos, né? Eu acho que no caso deles, de repente, não é nem escolha, né? É assim que funciona, enquanto não sai a gente limpa e o senhor volta para cá e não tem papo. Há quem conte uma história, eu vou contar rapidinho para o Aurel, eu não vou lembrar agora que dizem que quando o Lula tomou posse, né, assim que ele tomou posse no primeiro mandato, todo mundo começou a mandar nele, sobe nesse carro, vira para cá, ele falou, eu sou presidente da República, eu pensei que agora quem mandava era eu, que o chefe da segurança falou, mas na sua segurança o senhor não manda. É isso, a gente está falando de um presidente da República, independentemente de quem ele seja. Ariel. É verdade. Olha, no caso da Argentina, temos duas situações complicadas do morador que repassa para o novo inquilino. Residência presidencial de Olivos, que seria um mix de Alvorada, Granja do Torto, aqui na Argentina. Geralmente, quando um presidente vai embora e vem um novo, esse presidente vai embora uma semana antes para que a nova família presidencial possa fazer sua mudança tranquilamente. Não. Menem, em 1999, quando passou o poder a Fernando de la Rúa, foi embora de Olivos no mesmo dia que ele deixava o poder. Uma hora antes dele passar a faixa, ele deixou a residência com toda a casa bagunçada, cheiro de cigarro nas cortinas, tiveram que trocar as cortinas, além do gosto breguíssima que Menem havia colocado na residência oficial de Olivos durante uma década. Depois, Cristina Kirchner. Aí o problema não foi a residência de Olivos, foi o Palácio Presidencial, a Casa Rosada. Telefones que não funcionavam, banheiros quebrados, a água quente do banheiro presidencial não funcionava. O sucessor, Maurício Macri, foi tomar um banho no primeiro dia, abriu a torneira, água gelada, tudo coincidentemente deixou de funcionar de um dia para outro. Então, assim, alguns presidentes que não aceitam deixar a casa, como os presidentes são inquilinos, não são donos, né? Mas não aceitam essas situações. E como a Flávia lembrou, inquilino de um bem público, né? Não é nem privado, que você toma uma multa, você vai lá, de repente tem que fazer. É uma questão pública, é um respeito com o patrimônio e com os moradores, né, desse país, quer dizer, aí na Argentina, nos Estados Unidos e nós por aqui. Então, por favor, né, gente? A pauta é o preço do combustível indicado à presidência da Petrobras pelo governo, né, pelo presidente Lula. O senador Jean Paul Prates afirmou que não vai haver interferência na estatal em relação à política de preços. Pauta para Bianca Lima contar para a gente ao vivo de Brasília essas informações que hoje, inclusive, já deram uma tranquilizada no mercado, né? Deram mesmo, Marcelo. Muito boa noite para você, a todos que nos acompanham. Essa declaração do senador Jean Paul Prates, indicado pelo presidente Lula para assumir o comando da estatal, foi suficiente para inverter a direção das ações da Petrobras. Elas começaram o dia caindo e terminaram em alta. Inclusive, o papel preferencial da empresa terminou o dia com uma alta de 3,18%, puxando também o Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, que terminou com uma alta superior a 1%. Jean Paul Prates ainda não detalhou efetivamente qual será o redesenho dessa política de preços da Petrobras. Política essa que desde 2016 segue principalmente a variação do preço do barril do petróleo no mercado internacional e também a cotação do dólar. Mas como você frisou, Marcelo, ele foi bastante enfático ao dizer que os valores continuarão sendo, de alguma maneira, vinculados aos ativos internacionais. E disse também que a política de preços ainda está sendo discutida e que levará em conta as práticas de mercado. Agora, Marcelo, é importante a gente lembrar aqui e frisar com o nosso assinante que o nome do senador Jean Paul Prates ainda precisa passar pelo Comitê de Pessoas da Petrobras e também pelo aval do Conselho de Administração. E falando em Conselho de Administração, hoje o colegiado formalizou a renúncia do presidente da companhia, Caio Paes.